Fala pessoal, beleza? Mais uma pílula aqui de IoT no canal, utilizando o ESP8266, e hoje nós vamos aprender como enviar dados através do protocolo HTTP, sendo que a nossa placa Node MCU vai servir como servidor web. Esse nosso exemplo é baseado nos dois vídeos anteriores, tanto do servidor web, o primeiro vídeo do servidor web, quanto do sensor DHT11, sensor de umidade e temperatura. Mas mais do que isso, a gente vai bater um papo aqui de como nós vamos ou utilizar estruturas de dados, ou classes, como a gente vai escolher utilizar ou um ou outro. Pois bem, eu vou rolar aqui o código para continuarmos como sempre fazemos. Temos a inclusão da biblioteca genérica Wi-Fi, o que a gente criou nos nossos primeiros vídeos. Temos também a inclusão da biblioteca do sensor DHT11. E embaixo temos algumas definições que iremos utilizar no nosso programa. Qualquer coisa vocês podem retornar a esse ponto do vídeo para checar alguma consulta. Depois temos a declaração do nosso SSID da rede, o nome da rede Wi-Fi e do password. Aqui nós temos a declaração da nossa estrutura e dentro dessa estrutura nós vamos guardar o valor da umidade e da temperatura. Pois bem, estruturas são blocos feitos na linguagem C, que depois foi herdado pelo C++, tudo que veio do C foi herdado pelo C++, que são feitas exclusivamente para guardar dados. Já as classes, elas podem guardar dados através das suas propriedades, mas também contém métodos, que são ações que são realizadas internamente no objeto. Então, quando escolher um, quando escolher o outro? Se você for única e exclusivamente guardar dados, você pode utilizar a estrutura. Agora, se a ação, além de guardar dados, realizar alguma ação interna no objeto, alguma coisa que ele deve fazer, então é melhor utilizar as classes. É aconselhável que o programador não tenha acesso direto aos atributos internos da classe e que isso seja realizado através daqueles métodos get, set. Entretanto, se sua classe, seu objeto só tiver esses métodos get, set, eles podem ser chamados de objetos anêmicos. É o que a gente tenta também evitar, instanciar objetos anêmicos, que eles não tenham ações internas que são definidas na sua própria criação. Então nós declaramos a estrutura e logo abaixo nós instanciamos uma estrutura desse tipo, data measure, e instanciamos uma estrutura, um bloco chamado de measure. Vocês podem dar pausa aqui no vídeo, olhar com calma aqui como é feita a declaração da estrutura e a própria instância dela. Seguindo, não há nenhuma novidade para quem veio acompanhando aqui os vídeos do canal. Nós inicializamos o servidor na porta HTTP, instanciamos o objeto do tipo DHT, que é o nosso sensor, declaramos aqui alguns protótipos de função e entramos na nossa função setup. Dentro dela nós inicializamos o nosso monitor serial, o nosso console. Nós inicializamos também a nossa rede Wi-Fi fazendo a conexão. Aguarda o dispositivo conectar com a rede. Inicializamos o nosso servidor web. Assim que é feita a inicialização, nós mostramos o IP do servidor, algumas características conectado, principalmente o IP. E aqui
nós montamos o nosso template HTML, né, com o código de hipertexto que será enviado. Na parte de implementações, nós já discutimos toda essa parte aqui nos vídeos passados, o inicializar, como é feita a inicialização do nosso monitor serial, inicialização do nosso servidor e também do como mostrar mensagens no nosso monitor serial a respeito da conexão do servidor. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pause aqui ou então retornar os vídeos anteriores do canal, ao qual eu explico aqui com mais detalhes. Então vamos passar aqui para a nossa função make HTML template. Essa função ela vai concatenar nossa string HTML template e vai montar em parte a nossa página HTML. Pode ver que não há aqui no final aquela tag de fechamento de HTML. Então entramos aqui onde temos algumas alterações nessa função de loop principal. Eu vou apagar essas duas variáveis aqui que nós não vamos utilizar. Pronto. Entramos aqui na nossa função de loop. Nela nós criamos o nosso objeto cliente, aguardamos uma conexão pelo cliente através desse bloco condicional if. Aqui nós realizamos a leitura da umidade e da temperatura pelo nosso sensor DHT11. Observe que nós estamos colocando dentro da struct, né, acessando a umidade e a temperatura, essas duas variáveis estão dentro da struct, nós declaramos no início do programa. Temos esse bloco aqui de tratamento de erro e nessa função ela é passado a struct como parâmetro e ela checa se a leitura é válida. Se a leitura for válida, ela continua, né, o nosso fluxo, aguarda uma requisição do cliente e transmite para o cliente via HTTP a nossa página, né? Agora vamos aqui para as implementações do nosso loop. Temos a função que checa se a medida é válida com essa condição aqui, is not a number. Observe que aqui passamos a nossa estrutura e internamente acessamos a umidade e a temperatura. O nosso showRead error message, que vai informar caso haja uma falha de leitura no nosso console a mensagem de falha. A nossa função waiting_get_request, nós passamos o objeto cliente, né, e ele vai aguardar a nossa requisição como cliente e vai ficar nesse loop. E temos a função que vai enviar via hipertexto a nossa página. Aqui passamos como parâmetro o nosso cliente e passamos também a nossa estrutura de dados. Aqui vai mais uma dica de clean code: evitar ter mais do que dois parâmetros passados para dentro de uma função ou método. Se você tiver um parâmetro, tudo bem. Dois parâmetros, tente observar se a ordem tem alguma diferença, se ainda há como entender o que está sendo passado ali por parte de quem lê o programa, mas evite utilizar mais do que dois parâmetros. Por isso que eu utilizei aqui a struct, porque passando a struct eu tiro um parâmetro, então passa de 3 para 2. Aí nós enviamos a nossa string, que foi concatenada lá em cima. Nós passamos o valor de umidade, que está guardado dentro da struct, mais o valor de temperatura. E aqui sim
fechamos a nossa página HTML com a tag de encerramento HTML. Aguardamos um tempo e imprimimos aqui um espaço. Então agora vamos gravar aqui o programa e ver como é que funciona. Bem, já temos aqui o IP do nosso servidor. Eu vou fazer uma requisição GET. E olha lá, nosso servidor respondeu com 50% de umidade e 30,4 graus Celsius. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.